O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o contrato com a Enel, responsável pela distribuição da energia elétrica aqui na região metropolitana, não pode ser prorrogado nas condições atuais. Repórter Beatriz Manfredini. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai seguir marcando presença em eventos e agendas com empresários de diversos setores nos próximos dias. Nesta segunda-feira, por exemplo, foi convidado do pastor André Fernandes, líder da Lagoinha Alphaville, em um encontro com empresários cristãos. Segundo a página do CRIO, Cristão Empreendedores do Reino, o objetivo é uma edição histórica do evento, que deve ter recorde de público. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo começou a agenda ao lado de empresários e representantes do setor privado. Ele debateu temas sobre infraestrutura ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele criticou o contrato da Enel e disse ser contrário à prorrogação do mesmo. Se eu fosse titular do serviço, se eu fosse poder concedente, se eu estivesse no governo federal, o que eu faria? Primeiro, não prorrogaria o contrato. Segundo, quebraria essa concessão, que é muito grande, pelo menos 2 concessões, e estabeleceria um contrato que amarrasse, de fato, os investimentos, as servidões, e como isso vai ser cobrado ao longo do tempo. Eu acho que São Paulo não pode aceitar que esse contrato seja prorrogado, sobretudo na situação que está. Durante a tarde, o chefe do Executivo paulista também participou de um encontro com economistas liderado por Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda de São Paulo. Ainda nessa semana, há a possibilidade de participação em um evento de uma instituição financeira na quarta-feira. Desde o dia 4 de agosto, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em prisão domiciliar, a agenda do governador de encontros com o empresariado se intensificou, assim como o tom dos discursos feitos por ele. Tarcísio participou de 3 palestras ao setor financeiro e do agronegócio, na capital e também no interior, e em mais de uma oportunidade criticou nominalmente o presidente Lula. Ele também esteve em um jantar na casa do cantor latino, em São Paulo, e foi o convidado de honra nesse fim de semana de um almoço oferecido pelo Bank of America. O governador de São Paulo também saiu do estado e desembarcou em Cuiabá, em uma palestra promovida por uma instituição financeira com empresários do agronegócio. Até então, Tarcísio de Freitas vinha evitando agendas fora de São Paulo para não parecer em pré-campanha. Pois é, Deise, a gente já falou mais cedo sobre União Brasil e o Progressistas, os pré-candidatos Romeu Zema e também o governador Ronaldo Caiado, que daqui a pouco estará no Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan, depois do Jornal Jovem Pan. E essa rodada que o governador de São Paulo está fazendo, indo a outros estados, a gente pode fazer alguma leitura que ele está tentando se movimentar, não que ele vá ser candidato à presidência da República, mas talvez sentir um pouco as ruas, como o político gosta de falar, né? Exatamente, Thiago. E a gente tem percebido um movimento entre esses governadores de direita, ali o Tarcísio, o Caiado e o Zema, né? Existe um pacto muito claro ali de não agressão, né? Provavelmente já pensando em 2026, um segundo turno ali, eles se juntam e aí garantem os ministérios já em 2027. É assim mesmo, a política já pensa lá na frente. E o Tarcísio tem testado esse capital político dele, né? A gente viu aí nas últimas semanas um certo atrito com a parte mais chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o Tarcísio era um grande nome para ser o candidato em 2026, mas teve seus atritos ali com o clã Bolsonaro e agora começa a repensar de novo uma reeleição para o governo do estado. Mas fato é que continua testando seu capital para as eleições presidenciais e esses movimentos eles têm sido muito claros. Se a gente for perceber, Thiago, nas últimas semanas, tanto ele quanto o Caiado e o Zema e o Eduardo Leite, eles têm aparecido sempre juntos, não existe nenhuma agressão nos discursos deles e nos embates entre eles, porque provavelmente é um teste de como que essa direita ela vai se cacifar já para 2026. Dora Kramer, a gente pode estar acompanhando nesse caso, talvez uma movimentação que iremos assistir no começo do ano que vem, porque aí vem o período de desincompatibilização, mas que giro é esse que Tarcísio está fazendo? A mesma pergunta que eu fiz para a Deise, eu faço para você. Olha, tanto pode ser um teste para agora,
como pode ser um preparativo para 2030, porque uma candidatura à presidência da República, ela não se constrói do dia para a noite. Eu quero lembrar que o hoje presidente Lula, ele demorou, não vou nem contar de 89, que foi a primeira eleição presidencial, a primeira que ocorreu, até 2012. Vou contar a partir da redemocratização, que é 85. Ele só veio a ser eleito presidente da República em 2002. Então, é muito tempo, né? Então, essas coisas, se a pessoa quer ser bem-sucedida, se há um projeto consolidado, como me parece que há, se há um empecilho, um obstáculo, como também, não me parece, mas é óbvio que há, não só me parece, como é óbvio que há, no ex-presidente Jair Bolsonaro, nos filhos dele. É bom lembrar que hoje, ontem, o Carlos Bolsonaro, hoje, né, fez uma postagem chamando os governadores, esses governadores de direita, de ratos. E o Eduardo Bolsonaro retuitou isso, portanto, apoiou. Então, isso é um obstáculo, é sempre um desconforto, um constrangimento. Então, o governador Tarcísio de Freitas também pode estar fazendo essa movimentação, que é bastante habilidosa, né? Se fazer isso, porque o universo de 4 anos, o que é? 5 anos para 2030, gente, isso passa num minuto. E ele é novíssimo, ele vai ter, acho que 57 anos lá. Então, digamos assim, que em termos de presidência da República, é praticamente uma criança.